Você já prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente. Que você não ia mais aceitar migalhas, que não ia mais correr atrás de quem não te escolhe, que não ia mais se anular para manter uma relação. E mesmo assim, se viu fazendo tudo de novo, aceitando de novo, engolindo de novo. E aí vem aquela pergunta que dói. O que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você, mas existe algo operando dentro de você que você ainda não enxergou. Algo que foi instalado lá atrás, que nem é culpa sua, mas que hoje comanda as suas escolhas no piloto automático. E isso tem nome: crenças limitantes. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que elas são, como que elas te prendem e, o mais importante, como começar a vencê-las. Então fica comigo até o final. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a curar as suas feridas para que você possa construir relacionamentos extraordinários. Começando pelo relacionamento mais importante de todos, o com você mesma. Eu mesma já estive nesse lugar de acreditar em mentiras sobre mim. E foi quando eu entendi esse mecanismo que tudo começou a mudar. Antes de continuar, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais mulheres que precisam ouvir isso. E compartilha com uma amiga que você sabe que está presa nesse ciclo. Combinado? E antes de eu te mostrar como que as crenças limitantes funcionam, eu preciso te dizer uma coisa. O problema não é que você não tem força de vontade. E também não é porque você não tentou. Não é que você é fraca. O problema é que você está tentando mudar o comportamento sem mudar a programação que gera esse comportamento. É como você tentar apagar a luz do painel do carro sem consertar o motor. O sinal volta, sempre. E o que quase ninguém percebe é que essa programação não nasceu com você. Ela foi criada por experiências que você viveu, por palavras que você ouviu, por ausências que você sentiu. E a partir de agora, você vai entender como. Inclusive, se você assistiu ao meu vídeo sobre por que você repete padrões com homens que não te valorizam, você já começou a tocar nesse assunto. Hoje, a gente vai mais fundo. Então, vamos começar pelo básico? O que é de fato uma crença limitante? Uma crença limitante é uma conclusão emocional que você tirou a partir de uma experiência de dor. Não é algo que alguém sentou e te ensinou com palavras. É algo que o seu sistema emocional decidiu sozinho para te proteger. Funciona assim. Quando você era criança ou adolescente, você viveu algo que doeu. Pode ter sido uma rejeição, uma ausência, uma frase dita num momento de raiva. Um pai que não demonstrava o afeto, uma mãe que exigia perfeição para te aprovar. E diante dessa dor, o seu cérebro, que na época era o cérebro de uma criança, sem ferramentas para processar aquilo, fez a única coisa que sabia fazer. Criou uma explicação. E essa explicação geralmente começa com eu. Eu não sou boa o suficiente. Eu não mereço atenção. Se eu fosse diferente, ele teria ficado. Percebe? A criança não pensa, meu pai tem uma ferida e por isso ele não consegue demonstrar amor. Ela pensa, se ele não me ama é porque eu não sou amável. E essa conclusão, que nasceu de uma interpretação infantil de uma dor real, se instala como verdade. Não como opinião, mas como verdade. Ela desce para o inconsciente e vira um filtro pelo qual você enxerga tudo. As relações, os homens, o seu próprio valor. E é por isso que a crença parece tão real. Porque ela não é um pensamento que vem e vai. Ela é uma lente. Você não vê a crença, você vê o mundo através dela. E tudo que você vê parece confirmar o que ela diz. A crença limitante não é o que você pensa sobre você. É o que você sente que é verdade sobre você. E sabe qual é o pior?
Quando a crença opera por muito tempo sem ser vista, ela começa a gerar provas, porque você age a partir dela. E os resultados confirmam o que ela disse. Você acredita que não merece ser escolhida, então aceita um homem que não te escolhe. E quando ele vai embora, o que você sente? Eu sabia, eu não sou escolhida. A crença se alimenta do resultado que ela mesma criou. Isso é o que eu chamo de ciclo de confirmação invisível. E é por isso que a repetição acontece. E agora que você entendeu como que a crença nasce e como ela se mantém, eu quero te mostrar 3 crenças que eu mais vejo destruindo a vida amorosa de mulheres inteligentes, dedicadas e que merecem muito mais do que elas estão vivendo. Crença 1. Eu não sou suficiente. Essa é a rainha das crenças limitantes. Ela aparece de várias formas. Eu preciso ser mais bonita, eu preciso ser mais leve, se eu fosse mais interessante, ele ficaria. A mulher com essa crença vive em modo de compensação. Ela se doa demais, perdoa rápido demais, aceita rápido demais. Porque lá no fundo ela sente que se parar de dar, o outro vai perceber que ela não é o bastante e vai embora. Pensa nessa cena. Você está numa relação e o homem começa a se afastar. Em vez de você pensar, talvez ele não esteja emocionalmente disponível. O que a sua cabeça diz é, o que eu fiz de errado? O que falta em mim? Isso não é reflexo de realidade, é reflexo de crença. Eu falo sobre isso no vídeo sobre invisibilidade dentro da relação. A mulher que vai se apagando porque acredita que ocupar espaço é pedir demais. A raiz é a mesma. Eu não sou suficiente como sou. Crença 2. Amor exige sacrifício. Essa crença ela é traiçoeira porque parece nobre. A mulher que carrega essa crença acredita que o amor de verdade é aquele em que você aguenta, suporta, espera, perdoa infinitamente. Ela confunde sofrimento com profundidade, confunde a tolerância com a maturidade e confunde também o sacrifício com a prova de amor. Essa crença geralmente nasce em casas onde o amor era condicionado ao esforço, onde a criança aprendeu que para ser amada precisava merecer, limpar a casa, tirar boa nota, não dar trabalho. O amor ele não era dado, ele era conquistado. E aí essa mulher cresce e replica. Ela trabalha pelo amor, ela se sacrifica pelo amor. E quando o amor não exige esforço, ela desconfia. Porque amor fácil não parece amor. Parece bom demais para ser verdade. Quando você acredita que amor é sacrifício, você inconscientemente rejeita todo o amor que chega leve. E me conta aqui nos comentários, qual dessas 2 crenças você sente que está mais presente na sua vida? A de não ser suficiente ou a de que o amor exige sacrifício? Eu leio todos os comentários de vocês. Crença 3. Se eu pedir o que eu preciso, vou perder a pessoa. Essa crença transforma a mulher em refém do próprio silêncio. Ela sente que tem necessidades, mas acredita que expressá-las é arriscado demais. Pensa na cena. Ele faz algo que te machuca. Você sente, você quer falar, mas na hora H, aquela voz, ela aparece. Se eu falar, ele vai achar que eu sou problemática. Se eu cobrar, ele vai se afastar. É melhor deixar pra lá. E você engole de novo. E cada vez que você engole, você confirma para si mesma que a sua voz não tem valor. Que as suas necessidades são um peso. Que você existe melhor quando existe menos. Essa crença nasce quando a criança aprendeu que expressar o que sente gera punição, distância ou rejeição. Então ela aprende a se calar. E calar vira estratégia de sobrevivência. O problema é que essa estratégia que funcionou na infância está destruindo a sua vida adulta. Porque um relacionamento onde você não pode ser você não é um relacionamento, é uma atuação. Agora, a parte mais importante. Porque saber o que são crenças limitantes é o primeiro passo, mas saber não é o mesmo que vencer. Eu não vou te dar uma fórmula mágica, porque não existe, mas eu vou te mostrar 3 movimentos que iniciam uma virada real. Primeiro movimento, flagrar a crença em ação. A crença limitante opera melhor quando está invisível. O primeiro passo para vencê-la é tirá-la do escuro.
Da próxima vez que você sentir aquele aperto no peito, antes de mandar a mensagem, antes de aceitar o que não deveria, antes de calar quando quer falar, pare e se pergunte: qual verdade sobre mim mesma eu estou obedecendo agora? Muitas vezes a resposta vai vir rápido. Eu não posso pedir. Se eu não ceder, ele vai embora. Eu não sou o tipo de mulher que é escolhida. Quando você flagra a frase, você já está separando a crença de você. Ela deixa de ser quem eu sou e vira algo que eu acredito. E o que se acredita pode ser questionado. Segundo movimento, questionar a origem. Depois que você flagrou a crença, faça a pergunta mais poderosa que existe. Quem disse isso primeiro? Porque essa frase não nasceu em você, ela foi plantada. E quando você descobre quem plantou ou que situação plantou, você começa a entender que aquela verdade não é sua. É uma herança, uma interpretação de uma criança que não tinha outra forma de processar a dor. Eu não sou suficiente. Quem disse isso? Foi a voz da sua mãe exigente? Foi o pai que nunca demonstrou orgulho? Foi o ex que te fez sentir pequena? Quando você identifica a origem, a crença perde o poder. Porque você percebe, isso não é uma verdade universal sobre mim. É uma cicatriz de algo que eu vivi. Terceiro movimento, criar uma nova referência. Crenças não morrem só porque você entendeu de onde elas vieram. Elas enfraquecem quando você começa a agir diferente, mesmo sentindo medo. Se a sua crença diz que pedir é perder, o terceiro movimento é pedir, mesmo tremendo. Se a sua crença diz que você não é suficiente, o movimento é parar de compensar, mesmo com medo de ser rejeitado. Porque toda vez que você age diferente do que a crença manda e sobrevive, você cria uma evidência nova, uma prova interna de que aquela verdade antiga não é mais a única possível. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E cada pequena ação diferente é uma rachadura naquela parede que parecia impossível de derrubar. Você não precisa destruir a crença de uma vez. Você precisa agir apesar dela até que ela perca a voz. E me comenta nos comentários, qual é a frase que você mais ouve dentro de você quando está num relacionamento? Aquela voz que aparece quando você quer pedir algo, quando você quer se posicionar, quando você quer ser vista. Escreve aqui embaixo, porque quando você coloca essa frase para fora, ela já começa a perder força. As crenças limitantes não são defeitos seus. São conclusões emocionais que uma criança tirou diante de uma dor que ela não sabia processar. Elas se instalaram como verdade e desde então comandaram as suas escolhas no amor sem que você perceba. Eu não sou o suficiente te fez aceitar menos. Amor exige sacrifício te fez rejeitar o que é leve. Se eu pedir, eu vou perder te fez calar e desaparecer dentro da própria relação. Mas a boa notícia é que crenças não são destino. Elas podem ser flagradas, questionadas e, com o tempo, substituídas por novas verdades. Verdades que você escolhe e verdades que te honram. Você não é o que aconteceu com você. Você não é a história que te contaram. Você é a mulher que está aqui agora, escolhendo entender. E esse já é o primeiro passo mais corajoso que existe. A mulher que questiona a crença já não é mais refém dela. A liberdade começa no momento em que você percebe que pode escolher no que acreditar sobre si mesma. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com uma amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Com a sua ajuda, esse conteúdo chega para mais mulheres que estão presas nesse ciclo sem saber o porquê. E se enquanto você assistia a esse vídeo, você foi reconhecendo as suas próprias crenças, se você percebeu que existe uma programação operando por baixo das suas escolhas e que elas vêm de muito antes dos seus relacionamentos, então eu quero te convidar para o próximo passo. No Amor Escolhido, o meu curso, a gente vai juntas ao fundo dessas crenças. Você vai entender de onde elas vieram, como que elas moldaram o seu padrão de escolha e vai aprender na prática a reescrever essa programação. Não com teoria, com ferramentas reais, exercícios guiados e um caminho claro para se posicionar de forma diferente no amor.
O amor escolhido é para a mulher que está cansada de repetir, está pronta para se transformar de verdade. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.